E hoje nós vamos estar aqui estudando a palavra de Deus, 2 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao 8. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela comunhão que podemos ter, Pai, de uns para com os outros, porque é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. Como é bom, Senhor, congregar numa igreja onde a palavra, Jesus Cristo é o centro, onde a palavra do Senhor ela é realmente pregada. Coloco aqui diante do Senhor, Pai, cada vida, cada família, cada coração, que a mente de cada um aqui seja levada, Pai, à obediência de Cristo. Remova todas as distrações do nosso meio, Senhor, e que cada um de nós esteja aqui em reverência à Tua presença, em reverência à Tua santa palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E como já está chegando o dia da Bíblia, nós vamos começar a falar um pouco a respeito da palavra de Deus. Vamos ler lá em 2 Timóteo 4, do verso 1 ao verso 8. Tem a NAA? Porque, senão, então pode pôr, por favor. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições. Faça o trabalho de evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém. Eu gosto de ler a Bíblia e entender que é para mim também. Quando Paulo aqui, essa é a última carta que Paulo escreveu antes da sua morte, ela faz parte das 3 cartas pastorais que temos no Antigo Testamento. 1ª, 2ª Timóteo e a carta de Tito. São as cartas chamadas pastorais, porque são cartas onde Paulo orienta Timóteo, Tito, na condução do ministério, na condução da igreja. Timóteo e Tito eram pastores, e Timóteo era pastor da igreja de Éfeso, que foi fundada por Paulo. Quando a gente lê o livro de Atos, a gente vê ali as viagens missionárias de Paulo, e ele estabelecendo as igrejas. E a igreja em Éfeso, onde tinha o grande templo à deusa Diana, Diana, que as pessoas adoravam, foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo e seus colaboradores. E a carta de 1 Timóteo, provavelmente foi escrita entre a 1ª e a 2ª prisão de Paulo em Roma. A carta de 2 Timóteo já foi escrita, quando vocês depois podem ler a carta toda em casa. Paulo já se refere ali que ele já está preso e ele já está esperando a execução dele. Como Paulo era cidadão romano, ele não poderia morrer crucificado, como muitos outros cristãos estavam morrendo ali debaixo do Império Romano, de Nero e outros imperadores. Então, ele foi decapitado. Segundo os historiadores, quando ele saiu dessa 2ª prisão, ele saiu diretamente para ser decapitado. Por isso, ele não morreu de morte de cruz. E esse tempo que Paulo escreve para Timóteo foi um tempo de muita perseguição. Foi um tempo onde os cristãos eram queimados vivos como luminárias, como postes. Tem historiadores, estudiosos que falam que sobrou a faltar madeira em Roma, de tanto cristão que foi colocado ali na madeira e colocaram fogo, incendiavam os cristãos.
Era uma perseguição terrível debaixo do governo ali de Nero, o Império Romano e muitos outros imperadores. E Paulo ele estava preso ali porque ele era acusado de ter provocado incêndio em Roma. Houve um grande incêndio em Roma que devastou a cidade de Roma. E o imperador queria colocar a culpa daquilo ali nos cristãos, inclusive em Paulo, que era ali o líder, né? Eles sabiam que ele era o líder. Então, Paulo escreve essa carta a Timóteo, nós podemos dizer até um tom de despedida na carta de 2 Timóteo, já esperando a sua execução, certo da sua execução, dentro da masmorra, dentro de uma prisão. Mas Paulo era um homem que ele era muito fervoroso. E ele começa, então, no capítulo 4, a falar com Timóteo. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você, com insistência, que pregue a palavra. Só dar uma pausa aqui. Paulo, ele tinha tanta convicção da volta de Jesus, que praticamente em todos os seus escritos ele se refere a esse tema. Inclusive, eu acho que é na carta de Tessalonicenses, se eu não me engano, ele vai explicar como será a volta do Senhor Jesus. Ele fala assim, os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nos ares. Para Paulo, para a igreja primitiva, Jesus voltaria naqueles dias, porque já tinham vários sinais que Jesus tinha falado. Mas não existiam tantos sinais como os que a gente vê hoje, né, irmãos? Nós sabemos que a volta de Jesus ela é muito próxima. E Paulo, ele tinha essa convicção. E ele começa, então, ali o capítulo 4, falando com Timóteo, para Timóteo entender que quem está olhando o que ele está fazendo é o Senhor Jesus. Que é para o Senhor Jesus Cristo que ele vai ter que prestar contas no último dia, no dia do juízo. Que não era para ele se importar com as circunstâncias, que era para ele, pode pôr o primeiro slide, por favor, ele se concentrar na palavra, no evangelho. E para Paulo, o reino de Deus é a principal realidade com a qual Timóteo devia se preocupar. A despeito de toda a circunstância que eles estavam vivendo ali. E Paulo fala de uma forma, a gente pode até ver o tom de Paulo quando a gente lê esse versículo. Pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, Paulo fala, Jesus vai voltar, você vai prestar contas a Ele, é Ele que está olhando o seu trabalho. Não se preocupe com as perseguições, com os sofrimentos, pregue a palavra. Irmãos, e o mesmo que Paulo disse há mais de 2000 anos para Timóteo, é o que o Senhor fala para a gente hoje. Pregue a palavra. Isso é uma ordem. E a gente vê nesse versículo, pode ir para o segundo slide, 5 verbos no imperativo. Pregue, insista, corrija, repreenda, exorte. Então, Paulo orienta o seu discípulo, né, Timóteo, um jovem pastor. Pregue a palavra. Insista. Tantas vezes a gente vai pregando a palavra para alguém, a pessoa até nos ignora, nos xinga, mas ele está falando, insista, não desista. Quer seja oportuno, quer não. Ou seja, em toda situação, seja boa, seja má, a palavra ela precisa ser pregada. É pregar a palavra com a mesma urgência quando as circunstâncias são favoráveis ou não. Isso é para a gente também. A palavra, quando a gente abre, é Deus falando conosco. Isso aqui não ficou para 2000 anos atrás, para aquela igreja, para a igreja de Timóteo, para a vida de Timóteo. É para nós. É bem certo que Timóteo era um pastor. E uma das funções de um pastor é pregar a palavra. Mas Pedro vai falar na sua carta que todos nós somos sacerdócio real. Todos nós que temos o Espírito Santo de Deus,
que cremos no Senhor Jesus, sobre nós está a responsabilidade de pregar a palavra. Estava acontecendo um problema lá na igreja de Éfeso, que muitos falsos mestres estavam entrando com falsas doutrinas. Né? E a gente pode ver isso nos nossos dias. É o coach, é a teologia da prosperidade, né? São invenções humanas aí, métodos disso, método daquilo. Tem tudo em muitos lugares, de menos a palavra genuína. Como Paulo fala lá em Coríntios, o leite genuíno não tinha. Vamos lá, deixa marcado aí Timóteo, vamos lá em 1 Coríntios 2, 4. Olha o conteúdo da pregação de Paulo, que combate essas heresias, essas falsas doutrinas que estavam penetrando no meio da igreja. Isso sempre existiu, gente. Sempre teve gente querendo entrar no meio da igreja para fazer discípulos, não para Jesus, mas para eles próprios, para distorcer a palavra de Deus. O espírito de engano, ele sempre tentou agir no meio da igreja. Só que Jesus nos alertou que nos últimos dias isso ficaria pior. Primeiro sinal que ele fala da volta dele, lá em Mateus 24, cuidem para que vocês não sejam enganados. Olha o teor da pregação de Paulo, 1 Coríntios 2, 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, Paulo está falando aqui que o conteúdo da pregação dele não era uma linguagem persuasiva de sabedoria humana, ou seja, belas palavras, coisas assim mirabolantes, para a pessoa falar, nossa, ele conhece muito a palavra. Não, não era isso. O conteúdo dele era uma palavra que vinha diretamente do trono de Deus, demonstração de espírito e de poder. Era isso que fazia diferença. E é isso que tem que fazer diferença na nossa vida. Mas para a gente pregar essa palavra genuína, a gente tem que ter contato com essa palavra. Diariamente, a gente precisa ler, a gente precisa meditar. A gente precisa ler bons livros que vão estar falando ali da palavra. Ouvir boas pregações que vão estar centradas na palavra. Então, a gente tem que tomar hoje em dia muito cuidado com pregações que estão no YouTube. Tem de tudo ali. Tem de tudo, gente. Eu estava compartilhando outro dia com umas irmãs, numa reunião, que um dia eu fui procurar uma Bíblia de estudo para mim, que eu troco a minha de 2 anos, que ela começa a despencar. Aí eu vi, gente, todo tipo de Bíblia de estudo tem. Tem que tomar cuidado até com isso. Tem tudo quanto é assunto. Tem umas que eu ficava lendo, gente, não é possível, que coisa mais vazia. Então, procure uma boa Bíblia de estudo, que está ali explicando de uma forma correta, teologicamente correta, a palavra de Deus. Nós, graças a Deus, temos excelentes Bíblias de estudos que a gente pode procurar. Procure se informar, peça um conselho para você comprar a sua. É importante que cada um tenha uma Bíblia de estudo para você compreender melhor as Escrituras. E Paulo, então, ele exorta, ele fala com Timóteo, pregue a palavra. Insista, volta aí o slide, por favor. Quer seja oportuno ou não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Paulo está falando aqui que nós, como servos do Senhor, crentes no Senhor Jesus, estava falando para Timóteo, isso aqui, gente, não é só para pastor, não é só pastor que tem a obrigação de pregar a palavra. Todos nós, sem exceção, nascidos de novo, nós precisamos compartilhar as boas novas do Evangelho. Né? Todos nós. Deus nos coloca cada um de nós em lugares estratégicos, onde nenhuma outra pessoa vai ter oportunidade de estar ali, justamente você, aonde Deus tem te colocado, para pregar a palavra, para levar o Evangelho. Então, isso quer dizer, quando ele dá, né, esse versículo, aparece 5 verbos aí no imperativo, é ordem. Ele está falando, você vai pregar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem, mas também vai
ensinar a igreja, vai corrigir, vai disciplinar, vai discipular a igreja, vai exortar. Exortar, muitas vezes, as pessoas entendem como puxar a orelha. Mas não é só isso. Exortar é levantar uma pessoa. É você chegar ali com autoridade, usando a palavra de Deus e levantar a pessoa com aquela palavra, com consolo, com a palavra de direção, uma palavra de instrução. Isso é exortar. Por quê? Por que ele insiste muito para pregar a palavra genuína, palavra verdadeira? Pois virá o tempo, versículos 3 e 4, em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vai chegar o tempo, eu quero dizer, já chegou há muito tempo aqui no nosso tempo, esse tempo. As pessoas hoje querem ouvir aquilo que agrada, né? Pregação legal, ouvir um pastor só engraçado, que só faz piadinha, que não exorta no sentido de puxar a orelha, que tem hora que precisa. Aí a geladeira está farta, né? Você entra no YouTube, tem tanta palavra que é tão gostosinha de ouvir, que não confronta, né? Igual caixinha de promessa, você pega lá, não tem uma palavra de puxão de orelha, né? Só coisa boa, glória a Deus. Deus tem muitas bênçãos para nós. Mas, como filhos, Ele nos corrige. E o que é essa coceira nos ouvidos? Sabe, não sei quem gosta que alguém passa um negocinho assim na orelha, ou então deita, fica quietinho, cutucando a orelha, até dá sono, sabe? Que dá aquela coceirinha gostosa. É isso. A pessoa fica lá folgadinha, ai, que coisa boa ouvir isso aí, só bênção, só plenitude. E era assim que os falsos mestres agiam. E como eles agiam assim, muitas pessoas começaram a seguir esses falsos mestres. As pessoas saíam daquele contexto, daquela igreja, que era uma igreja firmada na palavra, e ia atrás, né, dos pastores influencers, que só fala coisa boa, os coaches. 7 passos para isso, 10 passos para aquilo, está tudo resolvido na sua vida. Só que não é assim que funciona na palavra de Deus. E eles estavam ali contando fábulas. O que são fábulas? Lendas, as ideias próprias deles, mitos, ficções criadas pelos homens. Quando a gente lê essa carta de Paulo, parece que a gente está lendo, né, vendo um jornal do que está acontecendo hoje, né? Uma ministração do que está acontecendo hoje no meio da igreja. Só que isso, gente, a gente sabe, vai ficar pior. Só quem realmente tiver contato com a genuína palavra, viva palavra de Deus, é quem vai ter o discernimento para saber o que é falsa doutrina, o que é sã doutrina. O que é engano, o que é a palavra. Quem não tem contato com a palavra de Deus, Jesus falou que um dos sinais da vinda dele, né, que o anticristo, o diabo vai enganar, se possível, até os escolhidos. Porque ele tem o poder de se transvestir em anjo de luz. Se possível. Quem são os escolhidos? Aqueles que um dia já tiveram contato com o Evangelho, aceitaram Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas não é só aí, não para por aí. A gente tem que buscar conhecimento. A gente tem que se encher com a palavra de Deus. Parece até uma redundância a gente ficar falando isso, né? Porque a gente, antes, pelo menos, associava crente ao livro preto, né? Hoje não tem isso. Porque os crentes já não andam mais com a Bíblia, porque tem a Bíblia no celular. Mas antes as pessoas, é crente? Ah, então ele lê a Bíblia. E hoje? Tantas distrações. Hoje as pessoas querem, né, a coisa do micro-ondas. Abriu lá o YouTube, a televisão, assiste o culto lá deitado na cama mesmo, ouve a palavra e acha que já leu a Bíblia. Ah, não, já ouvi hoje uma ministração.
Mas a gente tem que ler pessoalmente, lá no secreto, a palavra, porque Deus tem coisas para falar conosco, individualmente, particularmente. Para cada um de nós, porque nós somos únicos diante dele. Ele nos fez de formas diferentes, nos deu dons diferentes. E quando a gente fala sobre pregar a palavra, né, hoje criou-se uma mentalidade no meio do povo de Deus, que para pregar a palavra tem que ter muita coisa. São coisas mirabolantes. Tem que ter um bom aparelho de som, né, tem que ter uma mídia excelente, um bom microfone, muita eloquência, uma ótima performance. Que bom, né, fazer as coisas para Deus com excelência. Mas, gente, a gente pode pregar a palavra dentro do Uber. A minha sogra, que faleceu domingo passado, ela era uma evangelista nata. E todo mundo que batia no portão dela, ela atendia, ela dava comida, ela dava ajuda, mas ela pregava o evangelho. E naquele portão ali da casa dela, ela não era uma pessoa que teve muito estudo, mas ela tinha o Espírito Santo. E ela amava falar de Jesus para as pessoas. E naquele portão, a gente não sabe, só Deus sabe, quantas pessoas entregaram sua vida para Cristo no portão da casa dela, ela na simplicidade dela. E Deus trabalha na simplicidade. Um dia, Deus me deu um sonho lindo antes dela falecer. Que eu entrava na casa dela, e lá na casa dela tinha uma porta de vidro que dava para ver a rua. E uma pessoa falava assim comigo, olha o portão. Eu olhava. E o portão, quando eu olhei, a pessoa falou, Deus se agradou de tudo que ela fez naquele portão. Foi tão lindo. Um portão, não tinha microfone. Às vezes ela estava toda atrapalhada porque estava arrumando casa. Mas quantos aceitaram Jesus ali? Gente, nós não vamos levar nada desse mundo. A igreja do Senhor hoje está tão preocupada com aparência, com fazer, que está esquecendo a essência. Sabe o que a gente vai apresentar para o Senhor? As nossas obras. E foi o que eu disse lá no velório da minha sogra. Ela não está levando nada daqui. Foi uma mulher muito próspera, glória a Deus. Também muito generosa, ela e meu sogro. Mas os dois não levaram nada daqui. Mas a minha sogra, eu sei que ela chegou diante de Jesus com as mãos cheias de fruto para a vida eterna. Porque é isso que a gente precisa levar. Lá em Apocalipse, tem um versículo, acho que é no capítulo 14, que fala, e descansarão de todo sofrimento, das suas canseiras, né? Não é bem assim que fala, e as suas obras o acompanharão. Não está falando que os seus imóveis vão acompanhar o seu carro, o seu dinheiro, as suas roupas bonitas, a sua performance, o seu falar bem, não, as suas obras. Tudo que a gente faz aqui para a vida eterna, mas tudo tem que estar relacionado com a palavra de Deus. E Paulo está advertindo Timóteo, de dentro de uma prisão, a não se esquecer do compromisso dele com a verdade, com a palavra de Deus. E ele ainda continua no verso 5, mas você seja sóbrio em todas as coisas. Suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Paulo falou, olha, você tem que pregar a palavra. Eu sei que tem aflição, eu sei que tem perseguição, que está difícil, você pode ser queimado num poste. Vai virar lareira lá na rua. Mas pregue a palavra. Em nome de Jesus, né, que não chega a esse ponto, no Brasil, nenhum cristão está sujeito a ser queimado num poste, não, né, gente? Então, não é muita perseguição assim, não, né? Temos outras perseguições que já estão vindo aí, quem está acompanhando o noticiário. Estão querendo colocar um cerco, né? Mas a palavra de Deus, quando Paulo ele estava lá na prisão, ele falou que ele estava lá, mas a palavra de Deus ela não podia ser algemada. Dentro da prisão, Paulo ganhou os carcereiros,
ganhou toda a guarda pretoriana, que era lá a guarda dos imperadores. Ele conta isso nas suas cartas. E ele fala, a palavra de Deus não está algemada. Às vezes a gente pode estar no hospital, doente, em nome de Jesus, não quero isso para ninguém, mas tem condição de falar, prega a palavra. Cumpra o seu ministério. É isso que Paulo está falando. Seja sóbrio. Pode ser o próximo slide aí, eu acho que é do sóbrio. O que é sóbrio? Paulo está falando o quê? Seja alerta e vigilante. Ser sóbrio é ter uma mente equilibrada, moderada e clara, que age com sabedoria, controle e moderação. É ter uma mente sã, renovada pela palavra de Deus, livre de influências negativas. Mas como que a gente adquire essa sobriedade? Lendo a palavra de Deus. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes, a ponto de dividir a alma do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos do nosso coração. É a palavra, ela entra como uma espada. Então, a gente tem que ter contato, tem que ter comunhão com a palavra, conhecimento da palavra genuína e pregar essa palavra. Então, Paulo está falando aqui, não desanima, não se frustra aí com essa oposição, não. Aguenta, continua a aguentar, e está difícil, mas continua. Seja fiel naquilo que Deus te ordenou para fazer. Outro dia eu levei um puxão de orelha do Senhor, que eu peguei o Uber. Eu ia num lugar perto da minha casa, então foi rapidinho a corrida, mas eu fiquei mexendo umas coisas no celular, olhando. Eu cumprimentei, que sempre que eu entro no Uber eu cumprimento. Aí, quando eu desci do carro, o Senhor falou, você nem conversou, você nem olhou direito para ele, ficou mexendo no celular. Eu falei, nossa, Senhor, me perdoa. E se ele estivesse precisando de uma palavra? Olha como que a gente se distrai, gente. E se ele precisasse, não sei se era crente ou não, de uma palavra, de uma oração? O Johnson, ele sempre viajou muito a trabalho, agora não muito, mas ele voltava do aeroporto de Uber. Aí ele chegava lá em casa, ganhei Uber para Jesus, confessou Jesus. Né? Muitas vezes ele fez isso, porque ele fala mesmo. Ou então, estava no avião, comecei a conversar com o Senhor, ele me contou a vida dele, aceitou Jesus no avião. É assim, é simples assim, gente. Não precisa de ter alta performance, não precisa de ter muita coisa, não. Só boa vontade e sensibilidade ao Espírito Santo. Gente, isso é para mim também, essa palavra. É para cada um de nós. E ele fala, faça o trabalho de um evangelista. Mas se você... mas eu não tenho esse dom de evangelista. Mas você tem o Espírito Santo. Você conhece a palavra. Então, aquilo que você sabe que o Senhor já te deu, leva para outras pessoas. Fala com elas. Onde Deus tem te colocado. Faça uma oração com o seu amigo, sua amiga lá do trabalho, né? Mulher ora com mulher, homem ora com homem lá no trabalho, para não dar confusão. Manda uma mensagem com um versículo para alguém que você sabe que está passando uma dificuldade, ainda que a pessoa ainda não conheça o Senhor. É difícil? É? Não, porque as pessoas têm essa ideia hoje, pregar a palavra, tem que subir aqui, pegar um microfone. Mas não é só isso que eu estou fazendo aqui, que é pregar a palavra. E lá em 2 Timóteo 1, versos 6 a 7, depois de ele falar isso tudo, por causa disso tudo, né, ele começa assim, por esta razão, venho lembrar-lhe que reavive o dom de Deus que está em você pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que Timóteo, por muitas situações que eu já relatei aqui, devia estar desanimado, com medo de pregar o evangelho. O líder, o pastor dele já estava preso, já tinha recebido a sentença de morte. Isso trouxe uma intimidação sobre a igreja, num certo sentido. Com certeza estava trazendo intimidação sobre Timóteo,
o jovem Timóteo, porque Paulo fala, Deus não nos deu espírito de covardia. Outras traduções falam, Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E com certeza Timóteo estava bem desanimado com tudo que estava acontecendo, com medo e intimidado. Outra tradução fala, por essa razão eu peço que reavive o dom de Deus que está em você. E hoje o Senhor está falando para mim, para cada um de vocês, reavive o dom de Deus que está em você. Mas por que muitas vezes Timóteo, cada um de nós, muitas vezes a gente chega nesse ponto de nos recolhermos, de ficar lá no nosso cantinho, intimidados, desanimados de fazer a obra de Deus. Muitas vezes é o cansaço, é o desgaste com tantas situações, são as frustrações, as decepções, a intimidação, a perseguição, a inveja dos outros. E tudo isso vai minando as nossas forças. E quando a gente percebe, a gente está acuado, sem cumprir o chamado do Senhor na nossa vida. As lutas, às vezes, dentro de casa, no casamento, no trabalho, luta financeira. Aí vem um monte de coisa que vai minando as nossas forças, vai sufocando os dons de Deus em nós. A palavra do Senhor diz que os dons do Senhor são irrevogáveis. Ele deu, Ele não vai tirar. É tão interessante que em inglês, dom é gift, presente. É um presente que Deus nos deu, uma capacitação com a qual Ele nos capacitou para a gente fazer a obra dEle, pregar o Evangelho, fazer discípulos, trazer pessoas para o Senhor Jesus. E o próximo slide, eu gostei dessa frase que eu achei numa Bíblia de estudo, que é a exortação de Paulo a Timóteo, e também para nós, tá? Coloque em funcionamento aquilo que Deus lhe deu, mas ficou paralisado, enferrujado com o tempo devido a tantas circunstâncias. Não sei qual dom Deus te deu. Mas se você, por acaso, tem muito tempo que você não opera nesse dom, se você é um evangelista, você perdeu o prazer de evangelizar. Se você é um mestre, você perdeu o prazer de ensinar. Ou se você é um pastor, foi tanto desgaste que você, não quero fazer isso mais na minha vida. Tantos outros dons. Em nome de Jesus, eu creio que hoje Deus está reacendendo a chama em cada coração. Em nome de Jesus, eu oro para que cada coração aqui, que entrou desanimado, aqueles que ainda vão assistir essa ministração, e está com esses dons paralisados, enferrujados, por causa de tantas circunstâncias, que fez você parar. Que em nome de Jesus, essa paralisia agora saia, em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar animando, enchendo seu coração, reacendendo essa chama pelo amor ao Senhor, pelo amor às almas perdidas, pelo amor à obra do Senhor, em nome de Jesus. Mesmo diante das circunstâncias difíceis, do sofrimento, das situações complicadas, em nome de Jesus, quando nós escolhemos nos posicionar, o Senhor nos dá graça, nos dá ousadia, nos dá unção. A unção que quebra todo jugo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Quem recebe aí, recebe essa palavra do Senhor para você. Mas é interessante que Paulo não fala, olha, Timóteo, Deus vai te reavivar. Vocês separaram isso? Ele fala, reavive, é uma ordem, reavive. Por quê? Porque precisa de um posicionamento nosso. Precisa que a gente escolha se levantar novamente. Deus não vai nos obrigar. O dom está aí. Deus já deu. Ele está paralisado, então você, primeira coisa, se arrependa. Senhor, me perdoe. Porque eu não estou
fluindo nos dons que o Senhor me deu, por preguiça, por distração, por chateação, por cansaço, porque eu estou olhando mais as coisas desse mundo, porque eu fiquei frustrado, aconteceu isso e isso comigo, porque eu estou ferido. Gente, nós não temos mais tempo para perder com essas coisas. Eu sei que é difícil, tem coisas que vêm na nossa vida, é pancada. Só Deus sabe o ano que a gente passou esse ano com tanta situação. E tem coisas que vêm para jogar a gente no chão, para a gente parar com tudo. Mas não é Deus que está nisso, não. Ele não vai contra a palavra dele. Então, nós precisamos nos arrepender por ter permitido permanecer, não sei por quanto tempo, nessa condição de prostração. E se posicionar, Senhor, eu quero ser usado por Ti novamente. Eu não quero ficar só lembrando, quando teve o avivamento na década de 90, aqui em Belo Horizonte, quando eu vi, né, aquela unção dos heróis da fé. Gente, quem vive de passado é museu. Deus fez lá atrás, Deus pode fazer hoje. Ele está fazendo em muitos lugares. Outro dia eu estava vendo um vídeo da igreja lá na Nigéria, gente. Que é povo mais perseguido que eles. Estão sendo mortos porque são cristãos. Um culto de um avivamento, uma unção do Espírito Santo no louvor. Parecia que eles eram pessoas livres para sair cantando, assim, a céu aberto. Não estão deixando o inimigo sufocar aquilo que Deus tem colocado. Então, a gente não pode se acomodar. É um posicionamento nosso, diante do Senhor. É individual. Não vou não, meu marido está desanimado, minha esposa está desanimada. É individual. Quando a gente estava vindo para o culto hoje, a gente estava falando umas coisas, aí o Joss falou, é individual mesmo. É cada um. Não é o marido que faz pela esposa, não é a esposa que faz pelo marido, não é a mãe, os pais que fazem pelos filhos, nem vice-versa. É cada um diante de Deus. Mesmo porque, quando chegar o grande dia, o dia do juízo, a Bíblia fala, cada um dará contas das suas obras. Não tem desculpa. Não, Senhor, eu não fui. Não, porque meu marido, ele é assim, ele briga demais. Não, minha esposa não dava, ela não quis nada com Jesus, então eu também desanimei. Não vai colar, gente, isso diante do Senhor, porque Ele já nos capacitou. Ele já nos capacitou, e glória a Deus por isso. E ele chega lá em Timóteo 2, 8, 9, Paulo continua. Não, desculpa, gente, não é esse, não. Timóteo, 2 Timóteo 4, 6 e 7. Quanto a mim, Paulo está falando com Timóteo. Lembra que é a última carta que Paulo escreveu? Quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo já estava ciente da sua morte. Mas nem a proximidade da morte parou aquele homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Até quando ele pôde, ele continuou escrevendo, ensinando e sendo exemplo para aqueles que estavam abaixo dele e para nós também, porque essa palavra chegou até nós. E o que é libação? Ele usou uma linguagem dos atos sacrificiais, do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que as pessoas, naquele contexto, conheciam bem. É o ato de derramar um líquido, na época era um vinho, óleo, sobre o altar, como uma oferta a Deus, representando uma consagração, uma dedicação completa. Então, Paulo ele estava consciente de que a sua partida estava próxima. E ele descreve a sua própria vida sendo derramada em sacrifício, simbolizando a sua dedicação total a Deus, mesmo que isso estivesse resultando na sua morte. Ele não voltou atrás, ele não ficou resmungando, ele não ficou murmurando. Tantas vezes, por muito menos, a gente emburra, igual criança, fica cheio de mimimi. Também não vou mais naquela igreja. Também não vou participar mais desse ministério.
Às vezes por coisas tão pequenas, que chama mimimi, infantilidade, criancice, a gente para. Não é tempo mais disso. Nós não temos mais tempo. Gente, o mundo já está de cabeça para baixo. Está tudo errado. O certo é chamar de errado, errado de certo, como Isaías profetizou. As perseguições já estão aí. O sistema do anticristo, como o Senhor Jesus escreveu muito bem, né, e Paulo, já está sendo organizado. E nesse tempo vai ter muita conversão, mas vai ter muita perseguição. Será que nós, do jeito que a gente é hoje, a gente vai aguentar isso? Será? Ou a gente vai ceder ao sistema do inimigo? O Paulo, ele investiu numa única causa verdadeiramente que vale a pena investir, que é a causa do Evangelho. E ele conseguiu isso com a graça de Deus. E nós também vamos conseguir com a graça de Deus, porque não é na força do nosso braço. Não é sistema, não é método que a gente vai criar para conseguir. É a graça de Deus, a unção de Deus na nossa vida. Mas para isso fluir, a gente precisa ter tempo com o Senhor, meditação na palavra. A gente tem que ler, meditar, para buscar entender, estudar a palavra, compreender e se dedicar ao Senhor. Muitas vezes a gente tem perdido, a geração hoje, tempo com tantas coisas. Redes sociais, jogos, né? Agora é a era de jogos, né? E tantas outras coisas, séries. Às vezes consegue passar a madrugada inteira, o dia inteiro assistindo série, mas não dá conta de ler, não pode ler a Bíblia, meia hora que dá sono. Né? Então tá invertido isso aí, tem uma coisa errada. E Paulo finaliza essa parte falando: desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Você ama a vinda do Senhor? Você tem pensado nisso? Você tem desejado, você tem falado: Maranata, ora vem, Senhor Jesus? Porque tem muita gente que está aí na igreja, bonitinho, não só aqui, quando eu falo igreja, é igreja no mundo todo, confortávelzinho, vivendo sua vida. Ah, eu já vou na igreja no domingo, aquela coisa de religiosidade, pensando em ganhar seu dinheirinho, comprar suas coisinhas. Ah, não, Jesus, não volta agora, não. Eu tenho que casar primeiro, Jesus. Ah, não, eu tenho que comprar aquele carro primeiro, Jesus. Ah, eu tenho que conhecer aquele país. Não volta, espera um pouquinho. Mas a gente precisa amar a vinda dele. Sabe por quê, gente? Porque os tempos vão ficar cada vez piores. A gente não vai suportar se Jesus não tiver misericórdia de nós. Se a gente não estiver firme na palavra de Deus, não levar uma vida séria com o Senhor. Quem não viveu uma vida reta diante de Deus não vai conseguir suportar. Tá? É bíblico, gente. Eu não estou aqui fazendo terrorismo. É verdade, é o que a palavra de Deus diz. Então, não dá para eu ter um casamento de qualquer jeito. Não dá para eu criar meus filhos soltos aí de qualquer jeito. Não dá para eu viver de qualquer jeito, sem nenhum testemunho do Evangelho. Quando Jesus chega até a nossa vida, tem que ter transformação. As mulheres que andavam vestidas de uma certa maneira, de insinuando, já não vestem-se mais. Quem falava palavrão não fala mais. Quem gritava não grita mais. Quem traía não trai mais. É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Mas tem gente voltando. Tem gente até... eu tenho um termo que eles usam, sem ser conversão, né? Reversão, para outras práticas religiosas. Conheceu o Evangelho e agora está indo para a religião de onde veio, de voltou. Porque o Evangelho não foi suficiente. O que está acontecendo nessa geração? É o que Paulo está falando aqui, gente, as falsas doutrinas. Está faltando uma sã doutrina na nossa vida, a gente busca essa sã doutrina, que é a palavra de Deus. E Paulo fala que a coroa da justiça está guardada. Ele combateu o bom combate. Qual que é o bom combate? Esse combate da fé. Esse combate de defesa da palavra.
Esse combate que a gente sabe que é guerra mesmo, você evangelizar, você levar a palavra para alguém, você convidar alguém para vir para a igreja, tanta coisa acontece que o inimigo faz para a pessoa não vir, tanto obstáculo, tanto imprevisto, não é assim? É guerra, esse é o bom combate. Mas a gente segue, continua orando, continua intercedendo, clamando ao Senhor. E ele fala, eu completei a carreira. O que Deus colocou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. Estou pronto para ir. Eu guardei minha fé. Jamais eu me desviei da minha fé. É o que o Paulo fala e é o que a gente precisa falar. E essa coroa da justiça é a coroa da vitória. É a vida eterna que é dada ao crente como clímax do nosso processo de santificação. E Paulo, então, já estava com a cabeça lá no céu há muito tempo. Ó, meu corpo, eles vão decapitar, tirar a cabeça do meu corpo, mas eu já estou vendo, eu recebendo aquela coroa da justiça que ele tem prometido para mim e para todos aqueles que amam a sua vinda. Todos os crentes verdadeiros que colocaram a sua esperança na volta do Senhor Jesus. Aqueles que amam a sua vinda. Que o valor das coisas não está aqui. O valor para ele, o verdadeiro valor, é o reino de Deus. E quando eu vi minha sogra ali naquele caixão, né, eu fiquei imaginando ela chegando lá com os frutos, entregando para Jesus. Coisa linda, né? Sendo bem recebida, que aqueles que creem no Senhor Jesus, confessam o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, têm essa segurança. Que a gente vai fechar o olho nessa terra e vai abrir lá diante de Jesus. E o que a gente vai dar para Ele? Quais os frutos para a vida eterna que a gente está produzindo? Ele não quer saber de carro, embora ele se agrade que o seu povo seja próspero, que o seu povo tenha uma boa alimentação, uma boa condição de vida. Deus gosta, Deus quer isso. Mas isso não pode ser o foco da nossa vida. O foco tem que ser a palavra, pregar essa palavra, fazer discípulos, como Ele ordenou, de todas as nações. Amém, irmãos? Que hoje seja um dia assim para meditação, para arrependimento. Vamos orar? Vou chamar meu esposo aqui. Vamos ficar de pé, vamos orar. Seguimos... Acabar um pouquinho antes da hora. Ainda não acabou, não. Ainda tem oração, mas só estamos dentro do horário. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui como igreja do Senhor. Pai, nós queremos te pedir perdão, ó Pai. Perdão quando temos vivido, Pai, como filhos do Senhor, de uma forma, Senhor, tão displicente, tão desleixada, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, Pai, quando temos paralisado, deixado paralisados os nossos dons com que o Senhor nos capacitou para ir, para pregar a Tua palavra, porque estamos distraídos, cansados demais de tantas coisas, porque estamos focando mais nas circunstâncias do que no Senhor, do que no Seu poder, ó Pai. Nessa manhã nós nos arrependemos por isso, Senhor. Ó Senhor, como já falamos, já oramos há um pouco tempo atrás, reacende essa chama no nosso coração. Reacende a chama, a misericórdia pelas vidas que estão morrendo, se perdendo no pecado, Senhor. Quantas vezes muitos de nós vê e só critica, mas não leva a palavra, nem dá um bom testemunho de uma vida com o Senhor. Nos perdoa por isso também, Senhor. Senhor, nos ajuda a viver um padrão de excelência na vida com o Senhor, Pai. Espírito Santo, vem nos revelar aquilo que tem te entristecido em nós, seja o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas práticas, a forma como nos divertimos, a forma como somos quando estamos só nós e não tem ninguém nos vendo, Senhor. Ó Espírito Santo, mostra aquilo que o Senhor tem desaprovado em nós, que tem ferido a Tua santidade, a santidade do nosso Deus, que é um Deus tão santo, Senhor.
Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a nos alinharmos com essa palavra que é viva, eficaz e é poderosa para salvar a nossa alma, Senhor. Aviva-nos mesmo, Senhor. Nos ajuda a reavivar os dons que existem em nós, Pai. Em nome de Jesus, desperta mesmo o teu povo, Senhor. Desperta a tua igreja. Em nome de Jesus, nós dependemos totalmente da graça e do poder do Senhor para isso, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.